A paz do Senhor Jesus a todos os nossos irmãos e amigos telespectadores, a nossos amigos internautas que estão aí ligadinho na nossa programação. Quero desde já agradecer a você que tem compartilhado os meus vídeos através do Facebook, através do Twitter, também tem aí enviado seus e-mails com perguntas, sugestões, e nós, na medida do possível, estamos aqui então para responder as perguntas de nossos amigos que confiam na nossa capacidade. E desde já eu quero agradecer a você que está compartilhando esses vídeos, que está deixando seus comentários, porque na verdade quando você compartilha um vídeo com alguém, pode ter certeza que essa pessoa vai compartilhar com outras pessoas, e é dessa forma que nós vamos levando o conhecimento da palavra de Deus a muitas pessoas, porque realmente a Bíblia, precisamos fazer um estudo minucioso, teologicamente falando, fazer então uma boa exegese, ter uma boa hermenêutica para entender o significado de muitas questões da Bíblia. E então há um grande número de pessoas no mundo todo que tem muitas dúvidas em relação à Bíblia. E na medida do possível nós estaremos respondendo então algumas questões destas. E eu preciso da tua ajuda, que você compartilhe. Se você gostou do ensino, se você gostou das explicações, você compartilhe e faça a tua parte, porque com certeza as pessoas irão também ali deixar seus comentários, e assim nós vamos propagando a palavra de Deus a todas as pessoas. Amém? Hoje nós temos uma pergunta também muito delicada. É uma pergunta que foi sugerida por alguns irmãos, e eu estarei aqui hoje então falando sobre a sexualidade. Estarei falando principalmente a pergunta que nos foi abordado aqui, que é como descobrir se está sendo traído ou traída. Como você vai descobrir? E eu quero aproveitar então já para trazer uma explicação mais concreta. Como descobrir se a pessoa está te traindo, se teu cônjuge está te traindo. Também o que leva essa pessoa a te trair, porque quando a pessoa trai alguém, porque algum motivo há no relacionamento, nós vamos tentar explicar isso. E então eu tenho certeza que hoje você vai gostar dos assuntos aqui relacionados com a sexualidade. Muito bem. Como descobrir então se a pessoa está traindo você? Bom, existe hoje até pessoas já capacitado, já com grande sabedoria para tentar esconder esse relacionamento. Pessoas já, podemos dizer assim, profissionais na questão de trair, que já é mais difícil você descobrir, mas na verdade existe algumas técnicas que nos ajudam a descobrir a safadeza, podemos dizer assim, do teu cônjuge, saber se ele está te traindo ou não. Isso vale para o homem e também para a mulher. Primeiramente, vamos dar algumas dicas em relação ao homem. Como descobrir se o homem está traindo a sua esposa? Primeiro, a maioria dos homens, eles não abandonam o celular para ir até mesmo no banheiro. E quando ele está fora de casa, ele dificilmente atende o celular. E muitas das vezes ele deixa desligado ou até ignora quando a sua esposa está ligando. Ou às vezes não atende ligação de ninguém. Ele ignora para evitar que a sua esposa ligue de outro número que ele não conheça. Então, a maioria das vezes ele deixa desligado ou ignora a ligação. Esse é um dos motivos. Segundo motivo, para descobrir se o homem está traindo, ele muda o estilo e começa a se vestir melhor. Se antes ele saía de bermuda, se antes ele saía de camiseta, não dava muita importância para a roupa, agora ele fica escolhendo a melhor roupa para sair. Agora geralmente ele sai de calça, sai bem vestido, porque ele vai sair para o encontro. Então, essa é uma das mudanças também. Terceiro lugar, ele muda o gosto das músicas.
E, por exemplo, ele gostava de rock, agora ele muda para mais romântica. Muda para mais romântica. Então, porque ele está, na verdade, apaixonado pela sua amante. Em quarto lugar, ele vive no mundo da lua. O homem que geralmente está traindo a mulher, ele vive no mundo da lua, desligado, vagando a sua mente. Por quê? Porque a sua mente está pensando nela às 24 horas por dia. Ele está realmente apaixonado por outra mulher e aí ele fica sempre no mundo da lua. Quando você pergunta alguma coisa, ele, o quê? Ele te falou? Não, eu estava falando sobre isso. Ah, tá, é que eu... desculpa, não estava ligado. Ele fica realmente no mundo da lua. Em quinto lugar, ele inventa reuniões, inventa viagem para finais de semana, às vezes inventa até um serão, que a empresa nunca deu serão para ele, e ele começou agora a fazer serão, mas é um serão de mentirinha, só uma mentira, um serão como se faz de conta, e isso precisa ser investigado. É um dos meios pelo qual ele fala que está fazendo serão, mas na verdade ele está traindo a sua esposa. Ou até mesmo pode fazer serão, mas ele faz uma hora e diz que fez 3. Então é um dos motivos. Sexto lugar, em alguns casos, não são todos, ele chega a começar a usar perfume, o perfume da própria mulher, para disfarçar o cheiro do perfume da amante. Que uma mulher geralmente, às vezes, combina o mesmo perfume que a esposa está usando. Então, às vezes a da Avon, da Boticário, da Jequiti, sei lá, e às vezes coincide dela usar o mesmo perfume e diz, opa, tem uma saída. Aí ele usa o perfume da mulher para sair, fica com a amante e ele vai voltar com o mesmo cheiro que a mulher, que o perfume da mulher. Aí dificilmente ela vai descobrir. Em sétimo lugar, ele diminui o apetite sexual pela esposa. Se fazia a cada 2 dias, agora ele faz uma vez por semana, depois a cada 15 dias, e sempre alega que está cansado, está estressado por causa do trabalho, amanhã tem que levantar cedo, sempre arranja uma desculpa. Por quê? Porque ele não está tendo mais, não é que ele não está tendo prazer. Acontece que ele está tendo várias relações fora, às vezes quase todos os dias, e aí não vai sobrar apetite para a esposa. Nenhum homem é de ferro. Então, esse motivo ele vai perdendo o desejo pela mulher, tanto que ele já traiu porque o desejo por ela já não estava aquela coisa toda. Em oitavo lugar, existem 2 tipos de relações, de reação em relação à esposa. Tipo de reação que o homem trata a esposa. Existem pelo menos 2 tipos. Às vezes, o homem fica mais amável, mais compreensivo, com a esposa mais calmo. Quando ela fala, ele está mais calmo, ele fica tranquilo, parece que está amando mais. E às vezes convence ela de uma forma que ela diz, meu marido mudou, está me amando mais, agora vai dar certo. Mas na verdade não sabe o que está acontecendo por trás de tudo isso. E em muitos casos ele fica o contrário. Ele fica agressivo, ele fica irritado. Qualquer coisa que a esposa fala, ele já solta os cachorros, já fica com 2 pedras na mão, fica irritado com os filhos, começa a chutar tudo. Por quê? Porque ele não está mais feliz no seu lar. Ele não vê a hora de estar com uma outra, então ele fica estressado, não sabe a atitude que ele vai tomar, se abandona o seu lar, se abandona a sua esposa, seus filhos, e fica com a outra. Então aquilo fica atormentando ele e ele fica então estressado o tempo todo. Então esse é um dos motivos que a esposa pode tentar descobrir se o homem está traindo ela ou não. Bom, e a mulher quando está traindo, o que acontece? Como o homem vai descobrir se a mulher está traindo? Bom, a mulher quando trai, primeiro ela começa a caprichar no chamego com o marido. Em alguns casos, como o homem também muda, a mulher começa então a ficar também mais carinhosa, começa a caprichar no chamego, chamar de amorzinho, de queridinho, coisa que outrora ela não fazia. Ou também ela pode ficar mais agressiva e mais irada.
Então, se você vê uma mudança de comportamento repentino na esposa, você tem que ficar de antena ligada porque alguma coisa está errada. Tem que tentar investigar. Em segundo lugar, se o marido foi o primeiro homem dela, a partir do momento em que ela descobre algo diferente nesse homem, porque sempre quando o homem pega uma mulher, eu estou falando do amante, quando pega a mulher, nas primeiras vezes, ele capricha o máximo. Algum até toma Viagra para ter maior tempo de ereção. E as mulheres acabam então gostando, porque a maioria das mulheres gosta que o homem demore mais para ejacular. Então, se o seu marido não fazia isso, não tinha esse tipo de relação sexual com ela, então às vezes ela começa a mudar o seu estilo. Às vezes até pelo tamanho do órgão genital, do pênis. Então a mulher começa a querer que seu marido faça o mesmo com ela. Se o homem que ela está saindo faz sexo oral, ela quer também que seu marido faça sexo oral com ela. Ela quer mais carinho. Se só fazia sexo em uma posição, agora ela quer mudar de posição, ela descobre outras posições. E o marido tem que ficar de antena ligada. Opa, minha esposa nunca fez isso antes. Eu só fazia relação sexual desse jeito, daquele outro. Agora ela está querendo mudar, por quê? Qual o apetite sexual que está mudando nela? Por quê? Ela nunca teve isso. Ela nunca pediu para mim fazer sexo oral, agora quer. Então, esse tipo de comportamento sexual, quando a mulher começa a mudar e ter desejos diferentes, tem que ficar de antena ligada também, porque ela pode estar saindo com outro homem e outro homem está fazendo isso com ela. Então, é importante ficar atento nessa situação também. Então, em segundo lugar, ela não sai do computador, fica o tempo todo livre que ela tem no Facebook, teclando e tal. E isso precisa você também investigar que tipo de mensagem ela está enviando pelo Facebook, porque o casal tem que ter intimidade, ele tem que ter confiança no outro. Eu não posso estar escondendo a minha senha da minha esposa, nem minha esposa, apesar de ser uma privacidade, mas ambos têm que estar unidos. O marido tem que saber que tipo de mensagem que a mulher está enviando, e a mulher também tem que saber que tipo de mensagem ele está recebendo ou está enviando para alguém. Então, se não acontece isso, a esposa se esquiva e não quer que o marido veja o que ela está digitando, é porque algo está errado, alguma coisa está acontecendo. Então, em terceiro lugar, tanto o homem quanto a mulher, não larga o celular. Às vezes, até mesmo para ir para o banheiro, como eu falei, levam o celular, pois o amante pode mandar um torpedo, ou pode, de repente, acabar ligando naquele momento e aí vai ter um transtorno grande. Então, eles evitam isso e acabam, então, carregando o celular para todos os lugares. Em quarto lugar, ela começa a se interessar em ir em salão de beleza, muda o penteado, principalmente o penteado. Ela muda o penteado, ela pinta o cabelo, às vezes ela corta, ela deixa o estilo, porque ela quer ficar sempre mais bonita para sempre chamar a atenção do amante. Então o marido, quando vê a mulher, não que a mulher não faça isso, é bom que a mulher esteja sempre cheirosinha, limpinha, bonitinha, mas sempre com o consentimento do homem. Tem que ver se o homem realmente está incentivando isso. Agora, se o homem não incentiva, ela toma essas decisões e cada vez quer se embelezar mais e começa a sair sozinha, não quer mais acompanhar ele, sempre arranjando desculpa, então pode ficar com a antena ligada porque alguma coisa está errada. Às vezes a mulher também tem crises excessivas de ciúme. Por que isso desperta na mulher? Porque a mulher descobre que é muito fácil trair. Assim como ela traiu, assim como aquele homem saiu com ela, assim como ela saiu fácil com o homem, ela acha que todas as mulheres agora ficaram fácil para ele, para o marido dela. E ela, então, ela começa a ter um excesso de ciúme. Não que ela queira segurar ele para a vida dela para sempre, mas é aquela coisa de não dar o braço a torcer. Ela pode, mas ele não pode.
Isso acontece também na vida do homem. Em sexto lugar, a mulher, ao contrário do homem, aumenta o apetite do sexo com o marido. Porque o marido, por exemplo, ele não tem um tempo de ejaculação, ou seja, se ele ejacula agora, daqui 1 hora, 2, ele não vai ter mais apetite. A mulher tem, ela pode ter uma transa com alguém há 1 hora atrás, chegar em casa, tomar um banho, chegar em casa e transar com o marido de volta. Porque ela continua com aquele desejo. A mulher demora mais a perder aquele desejo sexual. Então ela começa a aumentar o apetite sexual. Por quê? Porque o outro homem começou a despertar nela esse desejo. Tem muitas mulheres que estão hoje adormecidas sexualmente, estão frias, perderam a tesão, o desejo pelo marido. Por quê? Porque o marido não está mais satisfazendo ela. E quando ela encontra um homem que começa a satisfazer ela e o desejo dela, aí começa a voltar aqueles apetites sexuais como tinha na juventude. E isso, o homem começa a notar essa diferença. Mas agora vamos mudar a pergunta aqui. Como então nós podemos descobrir se a pessoa agora está mentindo ou não? Nós avaliamos essas situações e às vezes quando nós perguntamos para o homem ou para a mulher se ele está traindo, diz que não, inventa 1000 desculpas. E como saber se ele está falando a verdade? Então, primeiramente, quando a pessoa está falando mentindo, quando a pessoa está mentindo, não está falando a verdade, ela começa a morder os lábios frequentemente, passa a mão na nuca, levanta um dos ombros, fica piscando o tempo todo. Então, são algumas técnicas que os psicólogos usam para descobrir se a pessoa está mentindo ou não. Isso é muito usado também nos tribunais, quando a pessoa está passando por julgamentos, existe ali técnicas que eles conseguem descobrir se a pessoa está mentindo ou não através desses gestos. Ficar conversando, mordendo os lábios, quando eu respondendo uma pergunta, quando ela fica, na verdade, nervosa e não quer demonstrar isso, então ela fica mordendo os lábios, ou fica passando a mão na nuca, passando a mão na cabeça, fica mexendo com o ombro, ou fica piscando o tempo todo. Então, esta é um meio de descobrir se a pessoa está falando a verdade ou está mentindo. Bom, agora, por exemplo, a pessoa descobriu que foi traída pelo esposo, descobriu que foi traída pela esposa. O que fazer, então, para superar essa traição? Existe um meio de reconciliação após ser traído? A verdade, é possível perdoar, sim. Primeiro, deve ser analisado o seguinte: vai depender muito de como estava o relacionamento entre os dois antes dessa traição. Tinham uma vida social amorosa boa? Ele nunca tinha vacilado, ela nunca tinha vacilado? Nunca houve um meio de você arranjar uma briga por causa desse porque nunca nenhum dos dois deu motivo? Os dois se amavam? Então é possível, sim, uma reconciliação. Mas vai depender muito de alguns fatores. Por exemplo, se nunca teve problema antes, se ambos se amavam, viviam felizes, quem sabe foi só um deslize, uma tentação, como, por exemplo, uma aventura, e isso nunca mais, de repente, aconteceu, foi só naquela vez. Então, deve ser avaliado se ambos ainda se amam também. Então, deve dar uma chance, sim, pois a Bíblia diz que o cair é do homem e o levantar é de Deus. É possível que a pessoa caia uma vez para aquela tentação, não seja resistente como José, que resistiu à mulher de Potifar, que ficou nua na frente dele e ele não transou com ela. Ele resistiu, mas nem todos os homens são assim. De repente ele não suportou a tentação e acabou cedendo, mas foi só naquele momento, ele nunca mais teve encontro com ela ou com ele. Então, deve-se analisar se ama ele, se ama ela, se os dois estão se amando,
Pode perdoar sim, porque não se deve desmanchar um relacionamento simplesmente por um deslize. Mas isso vai depender de cada pessoa, de cada caráter da pessoa, porque uns são sanguíneos, melancólicos, outros flemáticos, enfim, vai depender de cada um. A reação de cada um é diferente. Em segundo lugar, agora se, por exemplo, já tinha um problema no relacionamento antes de separar, ou melhor, antes de trair. Se a pessoa já tinha problemas antes, se você já não confiava nele, se você já não confiava nela, se já tinha algum probleminha antes, se o casamento já estava desgastado, se o casamento já ia de mal a pior, como muitos dizem, aos trancos e barrancos, então fica muito difícil o perdão nessa situação, porque muitos se casam hoje de qualquer maneira, se relacionam de qualquer jeito, sem conhecer o caráter do seu pretendente. Aí, quando você descobre que essa pessoa não é aquela pessoa que você depositou a 100% de confiança, que você já não confiava e agora acabou te traindo, e você agora viu que ele não presta mesmo, que ela não presta mesmo, aí vai ficar muito difícil o perdão. A pessoa, quando foi traída, é muito difícil de perdoar. Isso, qualquer um que é casado e passou por isso sabe e entende o que eu estou falando. Porque toda vez que você olha para aquela pessoa, para o teu cônjuge, para aquela pessoa que te traiu, é como se um filme passasse na tua cabeça, é como um flash passasse na tua mente, imaginando essa pessoa o traindo. E enquanto fica junto com esse cônjuge, com essa pessoa ficará mais agressiva, porque com isso, essa pessoa pensa que está aliviando um pouco da raiva, do ódio pela pessoa que ela confiou o tempo todo e que, do nada, ela descobre que foi traída, que essa pessoa te apunhalou pelas costas. Então, é muito difícil. A pessoa fica mais irada e se não quer se separar da esposa, do esposo, às vezes por causa dos filhos, ela acaba ficando agressiva para descontar aquela raiva, aquele ódio que sente por ela, por ter traído, por ele, por ter traído. E aí o casamento vai de mal a pior. Não dura muito tempo, vai acabar se separando, porque não vão suportar por muito tempo isso. Então tem que conversar, entrar num diálogo, tentar esclarecer, vamos tentar ou não vamos, porque ficar nessa situação é muito difícil. Ainda mais de repente para um cristão que está servindo a Deus. Isso não pode acontecer. Outro, porém, se tem filhos pequenos, deve-se dar prioridade aos filhos. Uma separação ela pode acarretar sérios problemas para os filhos. Os filhos acabam ficando revoltados contra a mãe, contra o pai, porque nenhum filho quer que os pais se separem. E aí, um filho, de repente, acaba indo mais tarde, quando chega na adolescência, acaba indo para as drogas. Outros acabam indo para a criminalidade, para o roubo, para o furto, para o sequestro. Outros acabam entrando no homossexualismo. Outra mulher acaba se prostituindo. Então, o desgaste no relacionamento, eu estou falando isso porque eu já comprovei fatos assim, de pessoas de uma família que eu conheci, servos de Deus, que não perdia culto, ela louvava o Senhor, e de repente o que aconteceu? Se separaram, um filho acabou, quando completou aí 16, 17 anos, acabou se juntando com outro homem, e conhecedores da palavra. Uma moça ficou lésbica. Então, se salvou somente um que teve no casamento razoável. Mas essa esposa que separou também casou com um rapaz novo, ela já há mais de 40 anos, não que isso seja errado, mas veja que a situação mudou por completo. Quando sai da direção de Deus, quando ambos acabam se traindo um outro e acontecer a separação, quem sofre vai ter um desajuste na família, vai ser os filhos. Os filhos vão estar desestruturados e entrando com certeza para o mau caminho.
Porque se o pai fica com os filhos, ele não vai ter tempo para educar como precisa. Se os filhos ficam com a mãe não tem o pulso firme, a rédea para controlar principalmente o filho homem. E hoje até as filhas mulheres está se tornando difícil, imagina o filho homem. Então é muito difícil. Então procure um homem de Deus, procure uma mulher de Deus para pedir uma orientação. Principalmente um homem ou mulher de Deus de mais idade, que já tem experiência nessas áreas. É o meu conselho. Porque eu penso que cada caso é um caso e deve ser sempre avaliado. Nunca nós devemos tomar uma atitude precipitada. Porque eu fui traída, eu descobri que eu fui traída, que eu fui traído, e eu vou me separar, não quero mais, nunca mais quero ver ele, nunca mais quero ver ela. Não é assim. Primeiro avalie por que ele te traiu. Por que ela te traiu? O problema está em você? O problema está nele? Ou por que está acontecendo isso? Devemos sempre optar, então, pela reconciliação. Por isso, deve saber há quanto tempo estava também essa pessoa já te traindo. Às vezes, como eu já falei no início, foi só uma aventurazinha. E aí você vai acabar teu casamento aí de 10, 15 anos, simplesmente por uma aventura que ele teve, ou que ela teve. Deve-se analisar isso. Não deve julgar isso pelos ares. Então, é muito importante sempre analisar os motivos. Então, quais o motivo que levou esse cônjuge a te trair? Por exemplo, o que levou um trair o outro pode ser, por exemplo, em primeiro lugar, pode ser, de repente, a insatisfação sexual do homem pela mulher ou da mulher pelo homem. E eu vou falar agora um dos motivos que leva à insatisfação. Falando dos homens, existem alguns erros. Um dos erros que os homens mais cometem é o seguinte: de achar que uma vez, no momento da relação sexual, uma vez que ele ejaculou, já está bom. Pode parar e já está tudo bem. Mas não está bom. Não está bem, não. Nós temos que transar, no momento da transa, nós temos que pensar no nosso parceiro, na nossa parceira. Nós temos que ter um apetite e tentar satisfazer o nosso parceiro. O parceiro tem que também ejacular, porque o gostoso da transa é o momento do orgasmo. O momento do orgasmo. Se só o homem ejacula e a mulher não, só um vai ficar insatisfeito, o outro não vai. Ela com certeza ficará com vontade ainda e ela vai querer transar e o homem já não tem mais ereção. E daí? Infelizmente aí acontecem os problemas, porque aí fora está cheio de garanhões, cheio de pessoas mal intencionadas, conquistadores baratos, que se você não satisfazer a tua mulher na cama, ela pode encontrar satisfação em outro homem. Então isso deve ser analisado, pensado, que se você tem problema, deve se tratar, porque o sexo hoje, segundo a pesquisa mundial, é 50% do relacionamento conjugal. Onde não tem sexo, o casamento não existe, é só de fachada. Estão vivendo junto por causa dos filhos ou por causa de bens financeiros. Então analise isso. Se você quer ter uma vida sadia, pense primeiramente também no sexo. Primeiramente o amor, em segundo lugar o sexo. Bom, então é o dever não só do homem satisfazer a mulher sexualmente, mas também a mulher satisfazer o homem. A própria Bíblia, por isso que Paulo ele deixou uma boa recomendação lá em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 3, dizendo assim: o marido pague à mulher a devida benevolência, da mesma sorte a mulher ao marido. Então, pagar a devida benevolência nada mais é que satisfazer no momento do sexo. O homem não deve só pensar nele. Agora eu ejaculei, não precisa mais pensar na mulher. Né? A mulher diz: agora eu ejaculei, pronto. Ela não vê a hora que o homem sai de cima porque ela já não está satisfeita. Não é assim. Ambos têm que pensar um no outro. Um ejaculou, pergunta: você conseguiu? Não. Se não conseguiu, tenta. Porque o homem que é sábio, ele primeiro vai acariciar um monte a mulher até deixar ela bem excitada
que no momento da transa ela já vai conseguir ejacular quase ao mesmo tempo dele. Isso existe técnica que o homem pode ir descobrindo com o tempo. Então a mulher, ela tem muito mais vontade do que o homem. Por quê? Falando do sexo, ela tem muito mais vontade. Por quê? Porque a mulher, depois que goza, ainda ela fica com ereção. Ou melhor, ela fica com vontade. Ela fica com tesão. Não ereção é para o homem. Mas então ela fica com vontade, ela fica com desejo ainda. Ela não perde esse desejo. Agora o homem já é o contrário. O homem, quando ele ejacula, ele perde a tesão, ele brocha, ele perde a ereção. E aí o que a mulher pode fazer se ainda ela está com vontade? O que ela vai fazer? Aí vai depender muito da técnica de cada mulher. Se ela está ainda com desejo, com vontade, então ela deve acariciar o órgão do homem, ela deve beijar, ela deve tentar ir ajeitando, né? Fazendo gestos, beijando, fazendo o possível até que com o tempo, às vezes dependendo do homem, 5, 10, 15 minutos, ele vai voltar a ter nova ereção e aí vai começar uma outra transe e ela vai conseguir chegar então também ao orgasmo. Então, primeiro, quais a insatisfação do homem no momento do sexo? O que leva o homem a ficar insatisfeito com a mulher? Vamos falar primeiro do homem e depois da mulher. O que leva o homem a ficar insatisfeito no momento de que está transando? Não estou satisfeito com a mulher. O que está acontecendo? Por quê? Bom, primeiro é por desilusão, por pensar que foi traído pela mulher. Quando ele está em cima dela, ele passa como que um filme na cabeça dele, imaginando que foi traído. E aí ele perde o desejo por ela e às vezes perde até a ereção, mesmo estando na penetração. Houve caso que mulheres reclamaram que o homem às vezes está no momento da transa, ele perdeu a ereção sem ele ejacular. Por que isso? Porque um monte de coisa passa na cabeça dele. Ele começa a imaginar, ela me traiu, esse corpo foi de outro homem, e começa a vir aquela coisa na cabeça dele, ele vai perdendo o desejo e acaba broxando, perdendo a ereção, mesmo estando penetrado na mulher. Isso acontece muito. Segunda insatisfação, incompreensão por parte da mulher. Isso é um problema muito sério no relacionamento e hoje em dia. Existem homens que têm aventuras na cabeça. Esse desejo maluco que as pessoas dizem, de fazer sexo de um jeito, de outro jeito, mudar posições e etc. E tem mulheres que não compreendem isso. Porque tem mulher cristã que acha que fazer sexo é só de um jeito, só na posição. Não, de outro jeito, outra posição, de outra maneira é pecado. Então elas ficam se esquivando e não aceitando a vontade do homem. E aí ela não está satisfazendo o homem. Ela está só, na verdade, cumprindo ali um papel para fazer ele ejacular. Porque se o homem está com vontade, qualquer posição que ele pegar, ele vai ejacular. Mas ele não vai estar satisfeito. Ele quer uma aventura a mais. Ele quer ter mais prazer com a mulher. Afinal de contas, o corpo dela e dele são um do outro. E Deus disse lá em Gênesis que serão ambos uma só carne. Então por uma má interpretação das mulheres, às vezes, por exemplo, lá no livro de Hebreus, capítulo 13, verso 4, tem muitas mulheres cristãs e até pastores que ensinavam algum tempo atrás, hoje a maioria que faz teologia já sabem descobrir que não é essa a interpretação que estava passando, aonde a Bíblia diz assim, venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e aos adultos, Deus os julgará. Então esse texto, muitas mulheres cristãs usam ainda até nos dias de hoje, para dizer que não pode ter relação em posições diferentes, não pode ter sexo oral, não pode, porque esse tipo de coisa é para prostituta, não é para mulher cristã. Mas observe o seguinte, aqui o escritor está falando de algo totalmente diferente de posição ou como fazer sexo. Não está falando nada disso. O que o escritor aqui está falando é de prostituição e adultério. Observe então o seguinte, o que o texto fala e vamos buscar uma interpretação original desse texto. Se você, por exemplo, faz sexo com uma mulher ou com um homem que não é teu cônjuge,
que não é teu marido, não é tua esposa, o teu leito não é mais sem mácula. Está sujo por causa do pecado, porque você está em adultério, cometendo adultério. Aí você está manchando o teu leito. Se, por exemplo, a pessoa se prostitui, como muitas mulheres hoje até dizem que estão trabalhando na prostituição, isso aí não é trabalho, isso aí é uma vergonha, é algo depravante perante Deus. Elas vendem ali o corpo por 20, 50 reais, 100 reais aí, diz que estão trabalhando. Que Deus o guarde. Então, neste caso, quando a mulher está se prostituindo, o leito dela, que ela está fazendo sexo ali com outro homem, é um leito sujo, sem mácula. Ou melhor, com mácula, sujo. Um leito depravado, um leito de pecado. É por isso que eu não concordo, por exemplo, de um servo de Deus levar a sua esposa em um motel. Servos de Deus não levam a esposa em motel. Por quê? Porque antes de você se deitar nessa cama para ter uma relação sexual, quantas outras pessoas não se deitaram nessa cama cometendo adultério? Porque a maioria das pessoas que vão em motel é a esposa traindo o marido, é marido traindo a esposa, às vezes até homossexual ou lésbica se deitar nessa cama. Imagina a nojeira perante Deus, imagina esse leito como que está carregado de pecado, carregado de tanta imundície. Então o leito ali é com mácula, não é sem mácula. Então o leito sem mácula é o teu leito da tua casa. É você se deitar com a tua esposa, ter relação sexual, com as portas fechadas na tua casa, da maneira que você quer, da maneira que ela quer, a maneira que ambos entrarem em acordo, sem nenhum problema. Aí é sem mácula. Outra, porém, é uma outra má interpretação que também eles fazem, é no livro de Romanos. Veja o que diz o livro de Romanos 1:26. Veja o que diz, depois nós vamos trazer uma interpretação também. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até mesmo as suas mulheres mudaram o uso natural do contrário ao varão. Veja que tem muitas mulheres aqui, muitas mulheres cristãs que estão dizendo assim, mudar o jeito natural é você ter sexo anal, é você ter sexo oral, é você mudar de posição. Deus criou a mulher e o homem para ter relação face a face. Você não gosta de estar mudando de posição, não é de Deus. Então elas vêm falando isso, e aí deixa os homens insatisfeitos. Mas observe que má interpretação que eles fazem nesse texto. Quando Paulo está falando que a mulher mudou o uso natural, ele não está falando de sexo oral ou anal, não, nada disso, ou de posição. Ele está falando de lesbianismo, exatamente, de lesbianismo. O uso natural é sexo da mulher com o homem. Mas elas estão mudando essa relação sexual e se inflamando com outras mulheres. Hoje existe até casamento, união de mulheres com outra mulher, de mulher com mulher. E aí elas estão mudando esse uso natural, que é usar o seu órgão genital, vagina, para ter uma relação com o homem, para ter agora a relação com mulher. Isso é mudar o uso natural que Deus criou. No versículo 27, Paulo deixa mais claro ainda o que eu estou falando aqui. Ele deixa uma explicação muito mais clara para nós entender. Veja o que diz a Bíblia. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, deixando o uso natural da mulher, se inflamarem em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homem cometendo torpeza, e receberão em si mesmo a recompensa que convinha a seu erro. Então veja que o uso natural, aqui que o Paulo está falando, é o sexo de homem com mulher, e não de homem com homem. E não tem nada a ver com posição ou com tipo de sexo. É o sexo oral. É o sexo... não tem nada a ver com sexo oral ou anal ou outra posição. É sexo de homem com mulher. Agora, nesse caso, eles estão mudando o uso natural. Mudando o uso natural. Hoje existe casamento de homossexual, homem com homem.
cometendo torpeza. Isso eles estão deixando já esse uso natural que Deus fez. Então, vamos pensar um pouco no que diz a Bíblia. Vamos ver o que diz a Bíblia. A mulher não tem poder sobre o seu corpo e nem o marido tem poder no seu corpo. Mas o marido tem no da mulher e a mulher tem no do marido. Então, aqui a Bíblia está dizendo também, eu estava falando antes, sobre a mulher que não compreende o marido quando o marido quer ter um sexo diferente com ela. Então, ou seja, o corpo tanto de um quanto do outro, a partir do momento que se casa, eu não sou dono do meu corpo, a minha mulher não é dono do corpo dela. Assim, um pertence ao outro. Eu não posso me esquivar. Você não pode se esquivar, se privar e dizer, não vou, hoje eu não quero, e sem dar motivo. Você tem que ter um motivo por que você não quer hoje. E qual é o motivo? Porque eu não estou com vontade. Se você não está com vontade, o teu marido está. Se você não está com vontade, a tua esposa está. Então você não deve fazer por tua própria cabeça, porque você se casou, você tem que satisfazer o teu esposo tem que satisfazer você. Então, eu acho, se tratando, alguém pode perguntar, mas você, então é a favor o sexo anal ou o sexo oral? Eu quero deixar bem claro aqui a você telespectadora, a você mulher, a você homem, que eu acho nojento o sexo anal. Por quê? Porque a vagina Deus criou para ter relação sexual e não o ânus. A vagina é limpa. O ânus é sujo. É óbvio que não é o correto. E por que não dizer que, se por exemplo o homem faz uma penetração no ânus e depois ele tira do ânus e coloca na vagina, ele pode estar passando para a mulher uma infecção muito grave para a mulher. E depois a mulher está ali que não pode nem ter relação mais porque está tudo infeccionada e não sabe o porquê. Porque não souberam ter uma boa relação sadia. Agora, o sexo oral vai depender muito de cada um. Se os dois entrarem num acordo, se para os dois é prazeroso, é satisfatório, aí então não há problema nisso. Porque a Bíblia diz que o corpo de um é do outro e ambos não mandam no seu próprio corpo. Então, a Bíblia não está ali, se você ler, por exemplo, o livro de Cantares de Salomão, ali você vai ver a maneira que o homem deve tratar a mulher, com carinho e sempre tentar visando satisfazer ele ou satisfazer ela. Isso que é muito importante. Então, muitos dizem que o sexo anal não pode fazer porque é sodomismo. É sodomismo ter relação anal. Agora, o sodomismo que a Bíblia está falando não tem nada a ver com o sexo anal de homem com mulher. Ele está falando de relação sexual de homem com homem. Sodomismo vem lá de uma palavra de Sodoma. Sodoma, por que foi destruído Sodoma e Gomorra? Porque Sodoma e Gomorra existia muitos homossexuais. Tanto que Deus destruiu aquela cidade e quando Deus envia os anjos ali, eles tentaram ter relação sexual até com os anjos. E os anjos, olhando para eles, deixaram eles cegos. E assim os anjos tiraram a família de Ló daquela cidade. Então, sodomismo vem do termo Sodoma, que fala de homossexualidade. Então, não tem nada a ver de esposa com esposa. Agora, eu acho nojento. Eu acho que um cristão não deveria fazer isso. Porque Deus deixou a vagina da mulher e o pênis do homem. Não para ter outro tipo de relação. Agora, a carícia, o sexo oral, tudo isso, ambos têm que entrar em acordo, porque ambos têm que entrar em acordo para que tenham um bom relacionamento. Bom, eu estava falando então de insatisfação do homem na cama com a mulher. Por que o homem fica insatisfeito com a mulher? Então, em terceiro lugar, o homem gosta de ter relação sexual pelo menos a cada 2 dias. É quase o normal da maioria dos homens. A cada 2 dias tem relação. Alguns novos casados têm todo dia. Mas a maioria que estão casados há mais tempo tem cada 2 dias.
Então a mulher consegue ficar muito mais tempo que isso. A mulher consegue ficar uma semana, até um mês, né? E muitas mulheres então não aceitam que o homem tenha relação todo dia ou de repente cada 2 dias. E como a mulher, por exemplo, começa a rejeitar o homem e não satisfaz mais ele começa então a tentar buscar satisfação para a sua própria carne em outras mulheres. E aí começa a acontecer então as traições. E hoje o que tem de mulher face como existe homem está muito difícil suportar. Tem que ser um bom cristão. Então, se ambos fazerem a parte dele, com certeza vão ver uma vida muito mais tranquila e mais sadia. Em quarto lugar. Então, o motivo da insatisfação do homem na cama também com a mulher é por a mulher não lhe satisfazer por ser frígida. E o que é ser a mulher frígida? Muitas mulheres fazem até uma pergunta assim, ó, por que eu não sinto prazer na cama com meu marido? Eu vou transar com ele e não sinto prazer. Um dos motivos da mulher não sentir prazer no momento da relação é por ela ser frígida. E o que provoca a frigidez na mulher? Frigidez da mulher, para quem não sabe, nada mais é que a mulher não chegar ao orgasmo. Então, um dos motivos que leva à frigidez da mulher é problema de alteração hormonal. E dentre essas alterações, podemos dizer assim, às vezes ela pode ter depressão, mulher que está deprimida, está com depressão, ela não vai ter satisfação no momento do sexo. Em terceiro lugar, desânimo, desilusão por de repente ser traída com o marido e agora vai ter que ter relação, ela vai ter uma relação obrigada com o marido, porque ela não vai ter mais prazer com ele. Então esse desânimo vai levando ela numa depressão tremenda. E quarto lugar, pode ser um baixo nível de testosterona. E em quinto lugar, um baixo nível de estrogênio. Segundo a medicina, a ginecológica, você falando assim, a mulher produz 2 tipos de hormônio. Ela produz, por exemplo, a testosterona e produz também a testosterona, para quem não sabe, ela é responsável para criar então o orgasmo. É ele que produz o orgasmo. O segundo hormônio é o estrogênio. O estrogênio ele é responsável pela criação de libidos. Libidos nada mais é que aquele líquido que lubrifica a vagina da mulher, para que não fique seca, ressequida. Então o que acontece? Quando falta um desses hormônios, ou de repente até os 2, o que faz a mulher então tornar-se frígida. E aí ela não tem orgasmo. E não tem também o libido, que lubrifica, então, deixa a vagina então seca. E quando acontece a penetração do pênis mesmo na vagina, a mulher sente dor. Por que sente dor? Porque ela está seca, então começa a machucar. E no momento que ela sente dor, então ela não consegue se soltar e sentir prazer para então chegar ao orgasmo. Que então já é insuficiente, porque esse hormônio já não está produzindo o suficiente o orgasmo e também nem o líquido. Aí ela acaba perdendo o desejo sexual e não chegando ao orgasmo. Isso é um problema muito sério na mulher e ela deve procurar um tratamento para que venha então aumentar esses hormônios para que ela venha produzir mais libido e também orgasmo. E quando a mulher não tem mais prazer na transa com o homem, acaba passando esse desânimo também para ele. Até que então ambos acabam se separando. Porque ela não traz aquele prazer para ele. Quando acontece a penetração, ela fica imóvel, como se estivesse, por exemplo, adormecida. E com isso ela passa isso para ele. É como se a mulher estivesse rejeitando ele. Então, é como se ela não visse a hora que ele saísse de cima dela porque ela não suporta mais. E o homem sente isso, que a mulher não está tendo prazer. E aí, automaticamente, ele vai perdendo prazer por ela também.
A mulher, no momento que o homem, no momento que está em cima da mulher, a mulher tem que trabalhar, tem que se exercitar, tem que mexer, tem que, né, fazer andar a coisa. E ela fica adormecida ali, imóvel na cama, o homem não vai sentir prazer. Ele encontra uma outra mulher que faça isso, aí o casamento desanda. Então, quer segurar o teu marido, quer segurar a tua esposa, veja o que você está fazendo de errado e mude isso. E com certeza as coisas vão melhorar. E quais então os motivos que levam e deixam a mulher insatisfeita na cama? Eu falei até agora da insatisfação do homem. Agora vamos ver a insatisfação da mulher. A mulher também fica insatisfeita com o homem. Então, primeiro, ela é insatisfeita com o homem por pensar também que foi traída, ou de repente por ser traída. A mulher que foi traída, por mais que ela tenha, que ela tente esconder isso, que ela não está com raiva, mas ela continua com aquele ódio no coração e ela não vai ter desejo, então, de transar com você. Ela pode até não se vingar, mas não terá mais o mesmo prazer de transar com você. Ela com certeza não vai ser a mesma. Segundo, por o marido não ser carinhoso. O carinho do homem é algo essencial na mulher. O homem não deve simplesmente ter a mulher como um quebra-galho. Ah, estou com vontade, vou transar e pronto. Não. Você tem que ser carinhoso, tem que ser amável com ela, tratar com carinho, para que a mulher já venha, então, a estar sempre de bem contigo e ter também vontade de ter relação contigo. Então, em terceiro lugar, por ele não ser romântico, o carinho e o romantismo tem que existir. Se você é uma pessoa estúpida, trata ela mal, toda a vida com duas pedras na mão, não sabe tratar ela com respeito, ela também não vai te respeitar e não vai ter o mesmo desejo de transar contigo. Aquele amor não vai fluir. Em quarto lugar, o diálogo. O diálogo é algo muito importante. Porque, por exemplo, às vezes o marido sai de casa cedo para trabalhar, chama ela de, por exemplo, de burra. Aí vai para trabalhar e para ele foi simplesmente da boca para fora. Só que ela vai ficar com aquela palavra o dia inteiro. Eu sou burra. Ele me chamou de burro. E aí quando você chega do trabalho, de repente vai dar um beijo nela, ela vira o rosto, se esquiva, ele vai perguntar, por que está fazendo isso? O que aconteceu? Ela não responde. E aí de repente o homem quer dar uma de machão, não quer dar um braço a torcer, ele diz, tá bom, não quer falar, fique aí. E o que acontece? Aí se passa um dia, ele de repente fica com raiva, até ele sai na hora, vai para os bares, encher a cara, volta, vai dormir, outro dia ele sai trabalhar, não conversa, e o tempo vai se passando, quando chega um tempo, o amor esfriou, e aí só resta mesmo o divórcio. Então, tudo isso deve analisar. Tem que ter diálogo no relacionamento. Se não tiver diálogo, o casamento vai de mal a pior. Terceiro, por o marido não lhe satisfazer durante o sexo, durante o momento da transa. O homem pode não satisfazer a mulher por muitos motivos. Por exemplo, principalmente a impotência sexual e também a ejaculação precoce. São dois problemas graves no homem. Vamos analisar então. A impotência do homem pode acontecer por alguns motivos. A impotência é quando o homem não chega à ereção, ele não consegue. As pessoas chamam, ele broxou. O homem pode broxar até para a mulher que está acostumada, imagine para uma estranha. Então, quais os motivos? Primeiramente, a depressão. Assim como a mulher tem problema também de ter desejo, o homem também perde esse desejo e até a ereção por estar deprimido por uma depressão grave. Muitos motivos levam a pessoa à depressão. Tem pessoas que até se suicidam quando estão com muita depressão. É terrível. O diabo luta muito com as pessoas nessa área. Segundo, debilidade física. O homem precisa estar sempre, se alimentar bem, trabalhar o normal, não estar muito. Tem pessoas, homens aí que trabalham 12, 14, 16 horas, ele fica esgotado no trabalho, aí chega em casa, morto de cansado, não vai ter realmente força física
ter uma boa relação. Então, tem que pensar também na satisfação da mulher em casa, não deixar ela jogada ao léu, como diz o outro. Então, terceiro, falta de higiene. Falta de higiene. Assim como o homem, isso aí vale para os dois, o homem, antes da relação sexual, o homem deve tomar banho e a mulher também deve tomar banho. A pior coisa que tem para a mulher é ter que fazer relação sexual com o homem que chegou do trabalho suave. Chegou com vontade de transar agora. Não, primeiro vai tomar um banho. Da mesma forma, o homem. O homem, quando chega, a mulher deve já estar tomando banho, uma roupinha limpa, um perfuminho suave, já esperar ele na porta com um beijinho, já com carinho. Aí a coisa vai deslanchar. Quando vai ter uma relação sexual, você não vai sentir cheiro de suor, você vai sentir um cheiro suave de perfume, você vai ter uma boa ereção. Agora, já pensou você deitar em cima de uma mulher que está fedendo suor, que trabalhou o dia inteiro na cozinha? E a mesma coisa o homem? Não tem prazer nenhum. Então, a higiene é algo muito essencial na vida do casal. Então, é muito importante observar isso, a questão da higiene. Então, em quarto lugar, o que leva, de repente, à impotência sexual é um baixo nível de testosterona. A testosterona, no homem, a mulher produz a testosterona e produz o estrogênio. O homem produz o testosterona, que é um hormônio que também então, cria o orgasmo. E quando está um baixo nível de testosterona, ele não vai ter orgasmo suficiente e automaticamente ele não vai ter a ereção, ele vai acontecer muita impotência sexual. E para isso o que acontece? Existe hoje tratamentos, não um tratamento porque o Viagra não é um tratamento, ele é só para aquele momento e a pessoa pode se viciar nisso. Bom que você tome cuidado nisso. Mas o Viagra é uma coisa muito forte, ele não é barato, mas ele dá prazer muitas horas. E existe também o Fortiviron, que o Fortiviron até é mais recomendado porque ele não vicia tanto, porque ele trata do sistema. Problema de memória, problema de debilidade, problema também de ereção, tudo isso ele ajuda. Porque uma boa parte também da impotência sexual também faz parte da mente da pessoa. A mente da pessoa, ele está debilitada, ele não consegue se concentrar. E se você não consegue se concentrar, logo não vai ter uma boa ereção. Então, podem existir algumas técnicas e também os tratamentos. A questão da ejaculação precoce. Da impotência, eu já falei, a ejaculação precoce é o seguinte. Primeira coisa, nunca dê uma de machão para a mulher. Se você tem problema de ejaculação precoce, fala para a tua esposa, enfim, diga para ela, eu tenho ejaculação precoce, para que ela possa te ajudar. Por que acontece a ejaculação precoce? Segundo os médicos, a ejaculação precoce acontece por a pessoa ficar nervosa, né? A pessoa fica muito nervoso e acaba, então, ejaculando antes do tempo. Então, para você retardar isso, existem algumas técnicas. E você pode pedir, então, que a mulher também te ajude, né? A mulher venha ajudar você. Então, a mulher também pode controlar a ansiedade do homem. Fazer com que ele fique mais calmo, mais tranquilo, para que ele venha, então, ter mais tempo de ereção e não venha ejacular antes do tempo. Que a pior coisa é a mulher, quando vai transar com o homem ali, 1 minuto depois já está ejaculando e a mulher vai ficar com desejo ainda. Então, existe algum tratamento para a ejaculação precoce. Primeiro, existe uma pomada anestésica, onde é passado no órgão do homem, e isso fica meio amortecido, porque é a parte sensível da cabeça do pênis que fica em contato com o órgão genital e acaba, então, tendo essa ejaculação mais rápida. Uma vez que isso ficar amortecido, ele vai, então, ter uma ereção mais longa. Existe também, em segundo lugar, cortar a pele, ou seja, como os judeus fazem, a chamada circuncisão, é cortada a pelezinha aonde cobre a cabeça do pênis. Uma vez que cortar aquela pelezinha que descer até embaixo, ficar livre a cabeça do pênis, aquilo vai ficando mais resistente com o passar do tempo, e aquele couro ali, aquela pele vai ficando mais grossa. E aí vai ficar mais resistente, não vai ficar tão sensível, é onde a pessoa vai conseguir suportar por mais tempo
na ereção. Em terceiro lugar, existe também a chamada técnica de Van Gulli, que não é muito recomendado porque nem todos ainda conhecem e não sabem como fazer. Que segundo os médicos é comprimir o músculo que fica entre o ânus e o pênis, apertar com força no momento que vai querer ejacular, e aí quando, ao invés de sair, ele vai voltar novamente. Ele vai voltar novamente até você conseguir então satisfazer a mulher para você soltar isso de vez. Então, algumas técnicas que podem ser usadas para um melhor relacionamento no sexo. E como tratar, então, a falta de ereção, como eu já falei? Existe, então, o Viagra, o Forteverão, e na ejaculação precoce, essas técnicas que eu já acabei de falar. Então, se você não está satisfeito com o teu esposo, com a tua esposa, no momento do sexo, então procure mudar, descobrir o que você pode mudar para então satisfazer ele ou satisfazer ela. Se você não fizer isso, o que acontece? Ele vai acabar procurando outra ou ela vai acabar procurando outro. Então, para que isso não aconteça, é bom tomar uma atitude, uma posição. Agora, se você foi traído, voltando ao assunto do início desse programa, se você foi traído ou traída e está insatisfeito na relação sexual, antes de você pensar em um divórcio, o meu conselho você deve entrar em um diálogo com ele, um diálogo com ela, e procurar saber por que foi traído. E se teu cônjuge te traiu, é porque faltou algo em você. Se ele ou ela te traiu, é porque faltou alguma coisa no relacionamento sexual ou conjugal, e você deve tentar descobrir antes de jogar tudo isso para o alto. Como diz um ditado aí, chutar o balde. Antes de você chutar o balde, entra um diálogo com ele, com ela, procure saber os motivos que levou ele ou ela a fazer isso. Porque são vários os fatores que podem ter acontecido. Eu já falei de alguns e eu quero falar ainda que por muitas mulheres novas hoje, no momento que elas casam, elas querem ter sexo também todo dia, assim como o homem também. Que eles têm um fogo, uma tesão, algo mais forte. Mas depois que ela tem um filho, aí ela vai perdendo, ela não tem mais aquele tempo com o marido. E aí, ela não tem mais a mesma vontade, porque agora a atenção dela se voltou para o filho. Então, um dia ela está cansada, outro dia ela está estressada, e o amor com isso vai esfriando. Então, se você tem um filho, está grávida, teve um filho, nunca esqueça que teu marido não deve ser, como diz o outro, jogado por escanteio. Você deve dar atenção para o teu filho, deve, mas não esqueça de você satisfazer o teu marido também na cama, que é 50% do relacionamento. Outras mulheres, por exemplo, depois de um tempo de casada, ela perde o apetite sexual. Existem alguns fatores, por exemplo, a mulher às vezes engorda, ela fica mais gordinha e ela já não se sente mais... o corpo dela, ela já não está mais satisfeita com o corpo dela, satisfeita. E aí no momento do sexo ela se acha feia, ridícula e acha que o marido não está mais satisfeito com ela. Ela vai colocando isso na cabeça e ela vai perdendo aquele desejo. Ela pensa que está sendo rejeitada pelo marido. Mas se o marido está casado com você e você está demonstrando o amor com você, esquece isso. Se ele está com você e está demonstrando amor é porque ele te ama. Então não deixe ele ficar na sequidão, porque é muito terrível isso. Então, Deus é muito sábio quando usou o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 5, ele diz assim: não vos priveis uns aos outros, não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicar ao jejum e à oração. E depois ajuntei-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. O que tem de pessoas que Satanás está lutando. E ele luta na mente das pessoas. Aí, por exemplo, a esposa não satisfaz o marido, não quer ter uma relação com ele. Aí, às vezes tem uma vez por semana, cada 15 dias, e aí o Satanás começa a colocar, procura outra.
Da mesma forma, para ela, procura outro. Lá você vai encontrar algo melhor. E aí, Satanás vai trabalhando, chega um momento que ambos, ou um ou outro, acaba cedendo. Então, temos que fazer a nossa parte. Não vos priveis. O que é privar? Então, a Bíblia está dizendo aqui que nem o marido nem a mulher devem se privar uma a outra e deixar a outra pessoa ficar na seca. Então, esses são muitos motivos de traição. Só pensar no seu bel prazer, na sua vida. Eu não estou com vontade, meu marido, minha esposa que se dane. Não é assim. Não pode se privar. Os dois têm que entrar em um acordo. Se for para se privar, entrar num acordo de um propósito a dois. Porque a Bíblia diz que se 2 ou 3 concordarem aqui na terra, Deus vai ouvir. Então, se a pessoa entrou num acordo, vamos nos consagrar na nossa vida porque nós temos um trabalho para realizar no final de semana, eu tenho que pregar, eu tenho que louvar, algo parecido, para Deus abençoar eu nessa prova. Então, tudo isso entra num acordo, jejuma, se consagra, e aí Deus vai abençoar. Então, deve se privar também no momento do sexo, se a mulher estiver, por exemplo, com TPM. Aí a Bíblia condena, no Velho Testamento, a Bíblia condena que o homem deve deixar a mulher ficar nesse período de TPM dela sem ter relação sexual, para até que ela seja limpa novamente. E aí pode voltar. A não ser por esses motivos, não se deve privar, porque isso Deus não se agrada. Mas então, o que eu posso fazer para segurar meu cônjuge, segurar minha esposa, segurar meu marido perto de mim? Bom, já foi comprovado que o homem tem mais desejo sexual que a mulher. Isso já foi comprovado. O homem é diferente da mulher no sexo. O sexo para o homem, sentir desejo, a mulher tem que satisfazer realmente ele. E o homem é diferente da mulher. Por exemplo, o homem, para ele ter uma ereção, se ele está sadio, que tem um hormônio, testosterona ativo, para ele sentir desejo, sentir atração para uma mulher, sentir ereção, basta ele olhar para uma mulher sem roupa, ou para a própria mulher dele sem roupa, ele já vai ter ereção, já tem excitado. Agora, vou mostrar aqui uma dica de como da mulher provocar desejo e atração sexual no homem ou na mulher. Então, o homem adora quando a mulher demonstra o prazer no sexo. E como a mulher demonstra esse prazer? No gemido, no sussurro, nos uivos, nos ouvidos dele. E vai então... a mulher começa a dizer, vai meu amor, não pare, e tal, aquela coisa toda, sussurrando no ouvido dele, e ele vai sentindo motivado para aquele momento. Então, quando a mulher não demonstra isso, quando ela demonstra, de repente, nojo do corpo dele, ou ele demonstra nojo do corpo dela, não se beijam, não acaricia, né? Então, o sexo não fica gostoso. Agora, a mulher já é diferente, né? A mulher precisa prepará-la antes, emocionalmente e fisicamente. Ela é muito diferente do homem. O homem basta olhar para a mulher já sem roupa, ele já fica excitado. A mulher não. A mulher precisa ser preparada antes, psicologicamente e também fisicamente. A mulher é um ser racional tanto quanto o homem. Os dois são iguais, mas a maioria das vezes a mulher permite que as emoções controlem ela. E essa é uma das razões pelo qual deve ter um bom diálogo, como já falei. Às vezes o homem não dá essa devida atenção para a mulher. Não tem um bom diálogo. Como eu falei, às vezes chama ela de estúpida ou de qualquer coisa de manhã, chega à noite e ele quer ter uma boa relação com ela. Só que ela vai estar com aquilo na cabeça e ela não vai ter esse prazer com ele. E às vezes nem consegue conversar com ele. Muito menos ter uma boa relação. Então é muito importante o diálogo no relacionamento. Em segundo lugar, o elogio. Todas as mulheres gostam de ser elogiadas. O homem deve chegar para a mulher e sempre dizer, você está linda hoje, essa roupa ficou ótima em você, seu cabelo está bonito hoje, você está me deixando já excitado. Começa
a provocar ela nesse sentido, e ela vai se soltando e ela vai então se entregando ao prazer sexual. Então, antes do sexo, a mulher precisa ser tocada também, ser acariciada, para que o processo da excitação sexual seja iniciado nela. É como você preparar algo para se alimentar depois. Por exemplo, o pão você amassa e depois ele vai crescer e depois você vai assar para depois se alimentar. A mulher é a mesma coisa, você não pode experimentá-la antes de prepará-la, porque ela precisa dessa preparação até ela se tornar uma pessoa pronta para aquele relacionamento daquela hora. Então o homem deve tocar nas regiões sensíveis do corpo, coxa, orelha, clitóris, seios. Então, para que a mulher assim venha se soltar e sentir o desejo e a atração sexual pelo homem. Então eu espero que eu fui claro. Se você tiver alguma pergunta, você pode enviar pelo Facebook, pelo e-mail. E não esqueça de visitar o canal do YouTube ali, escatologia do Adão, @gmail.com. Também tem o outro que é o conferencistadão, @gmail.com. Tem uma infinidade de vídeos ali de seminários também realizados nas igrejas. E eu trago ali vários assuntos importantes que você com certeza vai gostar. Não esqueça de compartilhar esses vídeos, porque uma vez que você compartilhar, você vai levar essas informações para muitas pessoas e você também vai estar evangelizando com isso. Muito obrigado a todos, que Deus guarde a tua família, o teu lar, e você seja uma bênção, porque o matrimônio cada vez venha progredir. Nunca pense em divorciar sem antes entrar num diálogo e saber os motivos pelos quais estão chegando a esse ponto. Existe conserto? Sim. Para Deus nada é impossível. Basta você tomar uma decisão. Muito obrigado, que Deus abençoe você e o teu lar.